Hoje a gente vai fazer análise cabalística do primeiro versículo de um famoso salmo, o Salmo 121. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaigash, hoje focando nos parágrafos 69 e 70 do Zohar, sexto ano de leitura. Bem, o primeiro versículo do famoso Salmo 121 diz em hebraico o seguinte, eu vou fazer a tradução, primeiro falar em hebraico, depois a tradução, e aí a gente faz a interpretação. Eu não vou usar a tradução portuguesa, até porque ela pode ser bastante problemática, eu vou direto para uma tradução mais literal, tá? Então ele começa dizendo o seguinte, Shir la ma'alot, esa einai elearim, me'ain yavo ezri. Um cântico de ascensão, eu vou erguer meus olhos para as montanhas, de onde virá a minha ajuda. Bom, no final vai ter um jogo de palavra aí que eu vou tentar explicar, espero que eu consiga ser claro, espero que eu consiga me expressar bem. Bom, Cântico de Ascensão, ele classifica esse salmo, né? Tem alguns salmos que a gente chama Shir la ma'alot, são cânticos que ajudam a gente a se elevar, por isso que são cânticos de ascensão. Então esse salmo está nessa categoria aí. Vamos começar então a primeira parte. Esa einai elearim. Eu vou erguer meus olhos para as montanhas. E o Zohar começa explicando que muito das nossas conexões então são feitas com a nossa visão. Isso é bem sabido na Kabbalah, né? Onde a gente olha para as coisas que a gente olha, a gente conecta. A nossa visão nos conecta com o nosso mundo externo. Portanto, se eu olho para coisas baixas, eu estou me conectando com coisas baixas. Se eu me conecto com coisas elevadas, eu estou me conectando com coisas elevadas. Essa, por exemplo, a base, inclusive, da meditação, tá? Ainda que eu não olhe para nada físico, repare, eu posso fechar o olho e olhar na minha mente, né? Usar o olho da mente, eu estou me conectando. E nesse caso, inclusive, é isso que o Zohar diz. Esse olhar para as montanhas, erguer os olhos para as montanhas, não tem nada a ver com montanha física. O Zohar explica que essas montanhas é um aspecto da árvore da vida. Montanhas é um código, um símbolo para o que a gente chama na árvore da vida, Tseir Anpin. Para quem não sabe ou para quem não lembra, Tseir Anpin são as 6 Sfirot acima de Malchut. Então, a ideia é, nós estamos aqui no mundo físico, que é Malchut, a gente ergue os olhos, porque então estamos olhando para cima da árvore da vida, né? E vamos olhar para 6 Sfirot de Tseir Anpin. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, né? Eu olho para elas esperando o quê? Conectar com elas, receber a energia delas. Qual energia mais específica? Antes disso, desculpe. Por que então que montanhas no plural, né? Olho para as montanhas. Justamente porque são 6, tudo bem? Por que eu quero conectar com elas? Porque estas 6 Sfirot recebem as bênçãos, a luz, a energia de Binah. Então que está acima dessas 6. Tá? Se essas 6 não recebem a energia, Malchut também não recebe energia. Então o Zohar está falando que é isso que eu tenho que entender que o Salmo está falando, que o rei Davi, compositor dos Salmos, está falando. Tá? Então eu olho para essas montanhas para receber toda essa energia. Agora, o resto do Salmo, como eu falei, tem um jogo de palavras, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar. Ele pode ser lido como uma pergunta ou como uma afirmação. Por quê? Me'ain yavo ezri seria de onde virá a minha ajuda, né? E essa palavra me'ain é de onde. Mas eu posso ler me'ain como uma afirmação do onde vem a minha ajuda. Só que qual que é o jogo de palavra? Ain, né, que é como eu falo em hebraico a pergunta de onde, é o nome do local. Ain é Ein Sof, En Sof. Então eu estou afirmando do local chamado Ein vem a minha ajuda. Eu estou afirmando que do local En Sof vem a minha ajuda. Então, em vez de ler como uma pergunta, o Zohar diz que eu tenho que ler como uma afirmação. Uma vez que eu faço o que eu falei na primeira parte, que eu olho para as montanhas, me conecto com Tseir Anpin e recebo as bênçãos de Binah, eu sei que do Ein, En Sof, Ein e En em hebraico é a mesma coisa, tá? As vogais são muito intercambiáveis. Vem a minha ajuda. Então, a maioria das pessoas, e talvez a sua tradução da Bíblia, por isso que eu nem usei, vai estar assim, leria isso como uma pergunta, né?
Como se o rei Davi estivesse perguntando, de onde vai vir a minha ajuda? Mas eu não tenho que ler uma pergunta, eu tenho que ler como uma afirmação. Do Ein vem a minha ajuda. Então, na verdade, depois que eu fiz a primeira parte do versículo, eu posso ter a certeza que eu acabei me conectando com Ein Sof, que seria, né, entrando aqui em um detalhe um pouco mais técnico, algo que está ainda além da árvore da vida. Está depois de Binah, depois de Hormah e depois de Keter. Ein Sof está acima da árvore da vida. É a própria emanação da árvore da vida, né? Grosso modo, para não entrar muito também no detalhe, é Deus, né? O que a gente chamaria Deus. A gente na Kabbalah não usa o termo Deus, a gente fala Ein Sof. Então, aí eu consegui perceber ou entrar num nível de conexão de que eu sei que eu entrei em conexão com o próprio Ein Sof, que é a emanação de tudo. Então, uma vez que eu consegui erguer os olhos, conectar com as montanhas e receber as bênçãos, eu chego num estado de certeza que eu tenho a ajuda de Ein Sof emanando para a minha vida. E essa ajuda chega até Malchut, que é o mundo físico. Por isso eu consigo fazer essa afirmação. Eu chego num estado de certeza que me dá, inclusive, calmaria, me dá paz, me dá segurança, me dá, inclusive, talvez fé, que é um dos níveis mais elevados de espiritualidade que eu poderia ter. Né? E que não tem nada a ver com o que talvez as pessoas entendam como fé. Portanto, agora dá para entender a primeira parte mesmo do versículo, né? Por que esse salmo é chamado Shir Lamalot, um cântico de ascensão? Porque olha só da onde eu saí do nível de Malchut físico e aonde eu cheguei se eu consigo fazer toda essa conexão que o salmo está me propondo. Isso só no primeiro versículo, imagina. Mas deu para entender, né? Com essa conexão que eu comecei ocularmente, visualmente, eu fiz toda uma elevação, subi toda a árvore da vida e cheguei nesse estado de certeza de que Ein Sof está conectado comigo, ou eu conectado com Ein Sof, nesse nível de ajuda. Um bom dia a todos e tudo de bom.